Soares vai ficar no Grêmio, pelo menos por enquanto. Essa é a boa notícia, Meneghetti. A situação é a seguinte, o Soares ele ficou, assim como o Renato, um dia a mais de folga. E aí, tá tudo certo, foi acertado com a direção, ele recebeu a folga. O Renato ficou no Rio de Janeiro até essa quinta, até essa sexta, e o Soares também se reapresenta nessa sexta-feira. Mas a boa notícia, o Soares não falou nada, os empresários não falaram nada, e nem o advogado lá que ele tem na Espanha comentaram nada sobre uma saída até o momento. E a gente sabe que, embora existam informações de que o Messi ligou para o jogador, de que na Argentina se fala, olha, o Messi está pressionando, a gente sabe que já houve uma consulta e a gente trouxe aqui para saber o valor da multa, nada avançou. E o tempo está passando e as coisas são muito favoráveis para o Grêmio. Mais do que isso, conhece um cara chamado Matheus Dávila? Matheus Dávila. É o cara que carrega o canal A Dupla nas costas. E aí lá no canal A Dupla, no YouTube, o Matheus Dávila entrevistou um jornalista que cobre especificamente a Major League Soccer. E ele até confirmou, tá? O Inter Miami é meio que uma várzea. Não tem estádio, ele falou isso. Que bacana isso, hein? É o time do Beckham e tudo mais. Meio que uma várzea maravilhosa. É que eu não sei se tu viste. O goleiro deles deu uma declaração, o goleiro do Inter Miami deu uma declaração dizendo, olha, nosso time aqui não está preparado para receber o Messi, nós não temos estrutura para o Messi. E aí lá pelas tantas o cara disse, o Messi não Esse goleiro aí é empresariado pelo Pablo Bueno? Que é a típica declaração de jogador empresariado pelo Pablo Bueno, né? Nessa entrevista, que eu coloco como fatos bons, que é bom para acalmar todo mundo, né, que não vai evoluir, ou que não tem grande chance de evoluir, que é o seguinte, ó. Ele disse, tamo bem, ele pegou e disse assim, olha só, gente, o repórter, tá? O goleiro só disse isso, que não tem estrutura para o Messi. O repórter pegou e falou o seguinte, ele disse assim, o Messi não assinou o contrato definitivo com o clube ainda, ele assinou pré-contrato, ele vai para lá, mas não assinou, ele tem que assinar um pré-contrato com a Liga, ele tem que chegar lá e o técnico ainda é interino e o Messi é quem vai escolher qual vai ser o técnico. E eles não têm vaga para mais jogadores de fora com salários altos. Já os 3 jogadores com salário acima do teto, que nos Estados Unidos tem um teto e só podem 3 acima do teto, já estão ocupados e tem o Messi. Então tem que começar a sair jogadores. Para eles montarem uma operação para a chegada de um Soares hoje, está muito complicado. Então, Meneghetti, a notícia é boa. Teve a tentativa, teve a procura, mas o Soares não está manifestando que quer sair. O César já tem informações de que o Soares está, inclusive, engajado no projeto do Grêmio e nem o clube lá está preparado para receber o Soares. Então, vamos deixar o nosso 9 aqui em Porto Alegre. Olha só, a gente sabe que o futebol é dinâmico, as coisas mudam. Essa informação que o JB traz aí do Matheus Dávila lá no canal A Dupla, ela é realmente relevante. O que o Dávila conversou com uma espécie de JB, estou fazendo um elogio ao profissional lá, o norte-americano, o jornalista dos Estados Unidos que cobre a MLS, a Major League Soccer, e ele disse, olha, o goleiro aqui está dizendo que o time não está preparado e tal. O Messi ainda tem que assinar contratos com a própria organizadora do evento, a Major League Soccer, tudo isso aí é verdade. Futebol é dinâmico, mas ontem aqui, nesse espaço, na abertura do programa CCD, em Alto e Bom Tom, já havia colocado minutos antes no seu canal, disse, neste momento Soares fica. Parabéns, César Stade Dias. É que eu acho, o que eu mais gosto dessas informações aí? Qual? Porque desde o início, Luis Soares... Do princípio, Deus criou assim? Não, desde o início, Luis Soares vem para o Grêmio com um assunto que não é grana. Porque vocês vão lembrar que o projeto do México era mais caro, porque tinham outras propostas ainda da Europa com outros valores. Tá, mas ele negociou bem o salário dele. Não, mas aqui. eu não estou discutindo, e ele merece, tá? Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que o que traz esse tipo de jogador, esse modelo de jogador para cá não é dinheiro. O sujeito que pensa que é o dinheiro, não tem a mínima ideia do que representa o Soares aqui. O Soares não tem valor. Mas aí... Ele não tem valor. Aí eu vou dar uma parte... Eu só quero dizer o seguinte, ele não tem valor. Então, quando o JB traz essa notícia de que o time lá não tem estrutura, de que... Mas tem o melhor amigo deles, faz diferença. Faz, e nós, inclusive, citamos o melhor amigo dele aqui, que a única pelo coisa... outro lado, que era a ligação do Soares para o amigo dele, e como a gente considerou o Messi aqui em razão da amizade, nós não podemos desprezar a ligação do Messi para ele. E eu não estou desprezando. O que eu quero dizer é o seguinte, o assunto não é grana. Não é grana. É que assim, ó, se fosse assim, ó, vamos lá, um clube da Arábia, isso pode acontecer. E, gente, vamos lá.
tantos bons jogadores acabam sendo revelados aqui e começam a ser assediados por outros clubes, a gente vai ter que acostumar que o Soares vai ser assediado. É óbvio. Esse é o ônus do Soares. Não vai ter proposta. Pergunta se alguém... O Ferreira não tem proposta, né? Liga para ver se alguém pediu o Ferreira. Eu sustentava isso. Meu momento... Confetezinho. Marca Sinote, confete, isso aí. Marca Sinote. Os amigos vão lembrar que eu falei no apito final. Um abraço pro Sinote. Ele entra no ar Daqui a pouquinho tem apito final. Logo depois do Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Um abraço a você que nos acompanha na FM 94.9. Apito final com Daniel e grande elenco, onde se inclui Vinícius Sinote. Eu insistia. A multa do Ferreira, ela era condizente. Criticava a direção do Grêmio, que a multa era 8 milhões de euros. Eu falei, olha, a multa é condizente com o Ferreira, porque era 8 milhões de euros e ninguém veio aqui. Nunca chegou. Se a gente comparar o salário do Ferreira com o do Luiz Soares, eu diria que o Ferreira rouba. É uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Eu vou dizer o seguinte, se a gente mas é a palavra do figura futebol. De linguagem. A palavra do futebol. Um é 500 mil, o outro é 2 e pouco, mas o 2 e pouco vale a pena. Mas ainda bem. A questão só Ribeiro, só para eu fechar aqui o que eu estava falando, para não ter problema aqui, é que eu já não lembro mais o que eu ia falar, então fala. Vai lá, Ribeiro. Ainda bem, Meneghete, ainda bem. Ainda bem. Tá? Porque o que eu disse, eu até posso não pensar o César. Tá? Mas o CCD, que é o maior representante... Não precisa dizer essas coisas. Gremista na mídia, entendeu? Não sou Grêmio, maior nada. Grêmio, a única coisa que eu tenho mais que os outros é calvície. Não, tu não precisa te diminuir. Eu te levanto. Quem é mais calvo, o Ribeiro ou o César? Eu. Não, eu acho que sou eu. Vamos lá. Mas enfim, dito isso, ainda bem que não surge ninguém, né, para falar exatamente o contrário do que tu está falando, né? Tu imagina se viesse alguém para dizer que não é, tem valor sim e custa, por exemplo, 70 milhões de euros. Ainda bem que não tem isso aí, né? Porque ia pegar mal pro cara, né? Mas é que não dá para pra... Ribeiro, desculpa, Ribeiro. Eu não quero ser agressivo contigo. Tu é um cara que tu mora no meu coração, tá, Ribeiro? Mas é que não dá pra imaginar que o Grêmio vai fincar pé e vai dizer, se não pagar os 70... Só quem chegou ontem no futebol pra dizer isso, entendeu, Ribeiro? Não, se não pagar os 70, não vai levar o Soares. Não, tá bom. Vamos pensar o seguinte, o Soares chega no presidente e diz, o Roberto Guedes diz assim, olha, eu gostaria de sair no final do ano, eu fico aí até o final do ano, gostaria de sair, gostaria que você me liberasse. O Grêmio vai liberar. O Grêmio não pode, desculpa, JB, claro. O Grêmio não pode se inviabilizar com o Soares. O Soares é uma marca para a eternidade do Grêmio. O Soares vai ser embaixador do Grêmio no Uruguai. Onde o Soares for, ele vai levar a marca do Grêmio. Então, com esse jogador, tu não te inviabiliza, cara. O cara tá no final da sua trajetória, é um atleta consagrado, vai jogar aí mais 3, talvez mais 4 anos no máximo. O Grêmio não vai se viabilizar, Ribeiro. Eu tenho uma informação que eu já passei aqui um pouco. Vi que o Gabardo também tem a mesma linha de raciocínio. Imagino que ele também está falando com as pessoas do Grêmio, que é o seguinte, tá? O Grêmio sabe que eu imagino que isso foi uma leitura tua, tá? Mas eu ouvi de um importante dirigente. Um importante dirigente que até me relatou alguns bastidores, dizendo o seguinte, olha... ele estava lá no Rio de Janeiro, dizendo que o Soares não tinha falado nada, que o Soares estava super animado depois do jogo lá no Maracanã, animado sim, estava super imbuído no projeto, depois saiu direto para pegar um jatinho, ele fretou um jatinho para ir para o Uruguai, não sei se ele fretou, se ele tem um jatinho, também não me importa, mas aí, me importa, eu queria ter um jatinho, mas ele pegou um jatinho para ir do Rio direto para Montevidéu, aquela coisa toda para passar a folga, e aí ele disse assim, o presidente Guerra sabe de todas essas especulações. Vou dar mais uma informação, isso foi assunto. Olha só, para quem diz assim, vocês estão criando. Na reunião que tem, se eu não me engano, toda segunda-feira do Conselho de Administração, do presidente mais seus 6 vices, foi assunto nesta reunião, essa situação. E o presidente sabe que se o Soares for na sala dele, na arena, cruzar ali a rodovia e sentar e dizer assim, presidente, vamos construir uma saída, não tem o que o Grêmio fazer. Isso, gente, eu não estou dizendo... O Grêmio sabe que vai tentar salvar o negócio, mas não vai brigar com o Soares. Sabe por quê? O mais importante o Soares já fez. O Soares já resgatou o orgulho de todo mundo, dizer assim, cara, a gente pode. Eu até entendo, desculpa, César, eu até entendo, tá? E eu vi na imprensa ontem, colegas, daqui a pouco... São um pouco mais verdes, que pensem, eu respeito. Até entendo que dirigentes do Grêmio possam dizer isso, possam se manifestar. Entendo porque
a experiência tu não compra ela. O Silas dizia isso, né? Tu sempre lembra essa frase, Sim. né? Não posso. Eu amadureço vou 24 horas por dia. 24 horas a cada dia. Então, não dá para imaginar que um dirigente, daqui a pouco, que tem pouco tempo de cargo, vai chegar e vai entender como é que as coisas funcionam. Tá? É pato novo, não no sentido pejorativo, mas como eu, daqui a pouco, em vários segmentos da minha vida, até algum tempo atrás, eu era pato novo no YouTube. Estava aprendendo, não tem nada pejorativo. Aliás, o lindo é dizer que está aprendendo. O cara que acha que sabe tudo, normalmente não sabe nada. Então, não dá para imaginar que, não, eu vou bater pé, se não pagar os 70 milhões, o Soares não vai embora. Sabe qual é a esperança?